Salve, gente linda! Aqui fala DX, professor de arte que deseja aproveitar este que é o melhor período do ano letivo, também chamado de recesso escolar, para compartilhar contigo os resultados de uma pesquisa que eu desenvolvi sobre o ensino e aprendizagem de arte. Sendo assim, aqui eu vou te apresentar por que iniciei essa pesquisa, como coletei os dados e qual a minha análise sobre tudo isso. Em 2019, tive essa ideia de coletar informações com outros professores para identificar os problemas mais recorrentes em nossas aulas para que possamos criar caminhos para superá-los na busca pela excelência do ensino. Para isso, elaborei um formulário online sobre a docência em arte, também chamada erradamente de educação artística ou ARTES, onde eu pudesse reunir, além de dados referentes à prática pedagógica, a consideração que outros professores têm sobre a Base Nacional Comum Curricular, e também abrir espaço para uma autoavaliação dos docentes entrevistados. Na descrição do vídeo, os mais curiosos podem acessar a cópia do formulário aplicado. Com as questões formuladas, as disponibilizei entre os dias 10 e 14 de setembro para os professores da rede municipal de Itanhaém, onde leciono, e também divulguei em grupos de professores de arte no Facebook. Ao todo, obtive 103 respostas de quase todas as regiões do Brasil, faltando apenas dados sobre a região norte do nosso país. Já a região sul e sudeste foram as que mais participaram, com destaque para meu saudoso Paraná, com 13 participações, e a maioria esmagadora do estado de São Paulo, com 48 participantes, sendo 12 deles de Itanhaém. Ao analisar os dados gerais, 79% são formados em artes visuais ou plásticas, 5% em artes cênicas, 5% em música, 4% em dança e os demais 7% em outros cursos. Além disso, 69 professores possuem especialização na área de arte, 9 possuem mestrado e 4 doutorado. Do total dos entrevistados, 90,3% dos professores atuam na rede pública, enquanto 23,3% na rede privada. E pelos números, notamos que alguns deles lecionam em ambas as redes. No tocante às etapas do ensino, 10,7% atuam no infantil, 50,5% no Fundamental 1, 71,8% no Fundamental 2 e 40,8% no ensino médio. Lembrando que também há professores que atuam em mais de uma etapa escolar. Para encerrar esta primeira parte do formulário, questionei também a quantidade de anos lecionando arte. E por ter variadas respostas, tive que redistribuí-las nas seguintes classificações. Foram 11 professores com até 2 anos de docência, 48 entre 3 e 10 anos, 41 entre 11 e 30 anos e 3 deles com mais de 30 anos em sala de aula. Sendo que destes, houve um que assinalou 42 anos de docência. Haja paciência. Pelos dados, vemos a necessidade urgente de mais professores formados em outras áreas que não as artes visuais atuando na educação básica. E isso que nem fui investigar aqueles que não possuem formação específica em arte, que imagino não serem poucos os habilitados em arte. Mas isso é assunto para outro momento. Achei significante também os professores que assinalaram atuar na educação infantil e fundamental 1, pois aqui na rede municipal não há professores específicos em arte para essas duas etapas. Pois, como todo mundo sabe, arte não é importante. O importante é matemática, língua portuguesa, ainda que notamos diversos alunos que não sabem contar, nem escrever, muito menos interpretar texto. Enfim, na segunda parte do formulário, sobre a BNCC, que é o documento que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo da educação básica com vigor a partir deste ano de 2020, percebemos que 4% dos professores nem sequer o leu, 33% leram integralmente, enquanto 63% leram parcialmente. Obviamente, eu também não li as partes específicas dos outros componentes curriculares. Já os outros 37 docentes justificaram sua resposta. A maioria alegaram falta de tempo. Outros disseram que leram somente a parte específica de arte. Também alguns ainda estavam estudando de maneira individual ou coletiva, nas escolas, etc. O que me chamou a atenção foram algumas críticas levantadas. O primeiro falando que o documento é um misto de coisas interessantes com bobagem neoliberal. Já o segundo atenta pela questão da polivalência, onde dificilmente aplicaremos de maneira integral e satisfatória as 4 linguagens artísticas previstas na BNCC, além das artes integradas. Ainda sobre a base,
8,7% dos entrevistados a consideram insatisfatória, 11,7% pouco satisfatória, 46,6% regular, 30,1% satisfatória e 2,9% muito satisfatória. Das 41 justificativas dadas, alguns se posicionaram a favor e outros contra. Houve críticas referentes à participação de profissionais da área na elaboração do documento, a quantidade de habilidades a serem atingidas em relação à carga horária do componente, a polivalência novamente e também ao direcionamento para o mercado de trabalho. Também houve comparações com as DCN e PCN, mas que não dá para se escapar, pois foram os documentos que antecederam e nortearam a elaboração da BNCC. Em contrapartida, alguns professores estão otimistas em relação às propostas da base, destacando a maior objetividade no ensino e também sua abordagem de formação integral do aluno. A última parte, que considero mais importante, diz respeito ao ensino e aprendizagem, onde os participantes assinalavam os problemas mais recorrentes nas aulas de arte, podendo adicionar outros além do que eu já havia formulado. O maior problema identificado foi o comportamento inadequado e indisciplina dos alunos, assinalado por 64,1% dos professores. 50,5% destacaram desinteresse, desmotivação e inação, 37,9% despreocupação e irresponsabilidade, 32% dispersão ou distração, 29% dificuldade de aprendizagem, 28,2% falta de assistência para alunos de inclusão, 27,2% restrições impostas pela gestão, 20,4% evasão e falta de assiduidade e também 20,4% uso excessivo de aparelhos eletrônicos. Houve ainda outras ocorrências referentes à falta de material ou espaço adequado, profissionais devidamente habilitados, etc. Nas 19 justificativas, vemos o reforço do que foi pontuado, havendo destaques para o excesso de alunos por sala de aula, a falta de materiais, recursos e colaboração dos alunos e principalmente a desvalorização da disciplina, não só pelos alunos, mas também família e até mesmo gestores, assessores e inclusive os professores das demais disciplinas. Isso é muito recorrente, pois como disse anteriormente, a arte não é importante. Além destes problemas, foram pontuadas também as dificuldades enfrentadas enquanto docente. 66% dos entrevistados alertaram para a falta de recursos e materiais, 65% a desvalorização da profissão, 42,7% o baixo salário, 32% a violência verbal e física, 27% a dupla jornada, 24,3% o baixo rendimento escolar, 17,5% a educação inclusiva, 15,5% os livros didáticos e também 15,5% a progressão continuada. Dentro das 22 justificativas, notamos que além de reforçar as dificuldades mencionadas, foi destacado o problema de drogas, a falta de estímulo aos professores, a falta de interesse e postura dos alunos e, em maior ocorrência, novamente, a desvalorização do componente curricular arte. Por fim, os professores avaliaram sua metodologia de ensino e destacaram seu grau de satisfação profissional. E para não deixar o vídeo muito longo, vou pular as justificativas mostrando apenas as estatísticas, onde, felizmente, nenhum professor avaliou-se com uma péssima metodologia, enquanto um destacou ser ruim. 11,7% considerou-a regular, 77,7% boa e 9,7% ótima. Do total, 5,8% estão insatisfeitos com sua profissão, 23,3% pouco satisfeitos, 16,5% neutros, 46,6% satisfeitos e 7,8% muito satisfeitos. Então, de modo geral, apesar de todos os problemas e dificuldades apresentados, encontramos um panorama com bons professores e, em sua maioria, satisfeitos com sua prática docente. Para encerrar o assunto, destaco que a formação continuada é essencial para todos os professores. O pouco número de mestres e doutores atuantes na educação básica revela também a grande dificuldade de dedicarmos nosso tempo para a pesquisa simultaneamente à nossa atuação em sala de aula. Ainda assim, pelas justificativas, percebi um número razoável de professores críticos e que estão solícitos a avaliarem sua prática, coisa que não é muito comum num ambiente de profissionais jurássicos e engessados que a gente lida cotidianamente. Portanto, se a gente se dedica a melhorar a nossa atuação, devemos sim brigar constantemente contra a desvalorização,
Quando a gente estuda, a gente apresenta argumentos que são irrefutáveis. E se eles não funcionarem, a gente parte pra cima mesmo. Porque a verdade é que tem muito professor acomodado, reacionário e, pra falar o bom português, um bando de arrombado que se esforça o mínimo e, além de não fortalecer os docentes que buscam novas formas de se ensinar e se organizar o ambiente escolar, ainda ficam colocando empecilho ou fazendo picuinha. Cambada de filha da p... Vai se f... Eu me exaltei, mas esta é uma justa ira, como diria Paulo Freire. Esta raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade e contra o desamor. É nosso direito e dever nos rebelarmos contra as transgressões éticas que somos vítimas diariamente. Para não me prolongar, eu gostaria de contar com sua ajuda, você professor de arte. Escreva aqui nos comentários o que achou desses dados. Para os mais curiosos, deixei também o espelho das respostas na descrição do vídeo, caso queiram contribuir de alguma forma. A gente precisa saber também como está o ensino de arte na região norte, além, é claro, dos outros estados e municípios que não participaram. Aqui em São Paulo tem essa maldita progressão continuada que mais atrapalha do que ajuda. Não que seja certo a gente ficar retendo o aluno, mas os únicos beneficiados com isso são os vagabundos. E isso só aumenta o desinteresse em sala de aula, porque antigamente nosso medo enquanto aluno era ser reprovado. Hoje, só são retidos alunos evadidos ou de frequência irregular. Por isso, muito aluno nem realiza as atividades propostas. A gestão também não reforça a cobrança, a família então nem se fala, não tá nem aí. Alunos mal educados atrapalham o andamento da aula que já mal consegue ser desenvolvida adequadamente pela falta de recursos. E se a gente não se movimenta enquanto classe, os únicos salários que vão aumentar são dos juízes ou dos políticos, essa corja de descarado. Aumenta o salário dos professores, faz plano de carreira, oferece formação continuada para ver se o nível de valorização e satisfação não se elevam, enquanto a necessidade por dupla jornada diminui. Invista em materiais diversificados para ver se as aulas não se tornam mais dinâmicas, atraindo maior atenção da molecada. Construa uma gestão eficiente para ver se o ambiente não fica mais agradável e receptível, evitando a evasão, descompromisso, o baixo rendimento escolar e principalmente a violência nas escolas. E pelo amor de Deus, se é para fazer inclusão, que ela ocorra de verdade, e não nas coxas como essas outras leis e documentos que aparecem mais para burocratizar nosso trabalho do que para se desenvolver um espaço solidário. Invista de verdade, contrate profissionais adequados e, para finalizar chutando balde, queimem os livros didáticos, porque eles não passam de um montão de amontoado de coisas escritas, tá ok? A gente precisa na aula de arte mesmo é pintar a bandeirinha do Brasil, porque arte não é importante. Na verdade, eu não sei nem porque esses arte-educadores aí estão desde os anos 70 ou 80 brigando para manter a arte no currículo. Mentira, eu sei sim. Mas não vou falar para você não, porque existem profissionais bem mais capacitados do que eu para falar sobre a importância da arte na escola. Leia, por exemplo, Ana May Barbosa, Fernando Hernandes, José Luiz Breas, entre outros. Porque agora, depois de eu ter descontado a minha justa raiva, eu deixarei apenas o meu justo tchau, lembrando para você deixar o seu justo curtir neste vídeo, certo? Beijos, abraços, tenham todos um ótimo ano letivo e fiquem na paz!